Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast Agro em Voz. E hoje a gente tem aí a honra de receber um dos nomes mais lembrados na nossa pecuária brasileira, o Fred Mendes, nossa visita ilustre do Nelore VRJO. Seja muito bem-vindo, Fred. Obrigada por tirar um tempinho e participar aqui com a gente. Valéria, eu que agradeço, muita gratidão, né? A amizade com o Cláudio Godoy é muito grande, né? Um pedido do Cláudio para a gente é uma ordem. E eu também estou muito feliz de estar participando do Agro em Voz aqui. Vocês que dia a dia também estão bastante conhecidos, né? Estão fazendo a diferença aí no agro. Eu gostaria que você falasse com a gente, pensando que, graças a Deus, né, a gente tem aí a possibilidade da internet que fala com o mundo todo, né? Explica pra gente o que é a marca VRJO, como ela surgiu, né? E como que se mantém aí há mais de 100 anos como uma das principais em genética Nelore. Então, a marca VR, né, que é a precursora da VRJO, ela nasceu há 112 anos. Mais ou menos em 1914, o meu bisavô, o Vicente Rodrigues, por isso VR, né, começou a criação de gado zebuínos, né? Naquela época era um gado mestiço zebuíno, que dos primeiros animais que começaram a vir da Índia, né? Ele teve um filho, que era o seu Torres Homem, meu avô, e o seu Torres teve 7 filhos, né? Entre eles a minha mãe, a Maria Helena. Aí o meu pai, José Olavo, casou com a Maria Helena e começou a VRJO. Isso vai fazer 58 anos. Olha só, né? Uma história familiar, né? Que hoje faz parte da família brasileira também, né? Sem dúvida. E a VR ficou muito conhecida, né? Muito famosa na época pela importação de 62, que foi a última importação de gado vivo da Índia, né? E foi onde trouxe grandes genearcas, né? O Carva, o Golias, o Curupati, touros que fizeram a grande diferença aí no mercado e, assim, transformaram as raças, inclusive o Nelore, é onde a gente milita mais, né? Que saiu aí de um touro de 600 quilos, 500, 600 quilos, para touro de 800, 1.000 quilos, né? Então, realmente foi uma diferença muito grande na parte de produtividade, de produção, e mudou para todas as gerações. Isso é um legado que a gente tem, né? Isso eu me coloco aí com muita responsabilidade, né? Como membro da família VR, de levar isso adiante. E como que é para você, né, tá aí representando essa grande marca, né? Existe um peso, né, uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade, mas assim, uma coisa bastante natural. Eu costumo dizer, a gente tinha um método antigo, assim, os pais, quando queriam que os filhos seguissem as carreiras, ele pegava logo que o menino nascia, quando cortava o umbigo e enterrava no morão da porteira, né? Meu umbigo foi enterrado. Isso levou, eles achavam que levava uma sintonia muito grande com a terra, né? E que a pessoa ficava ligada à terra. Para mim, pelo menos, isso funcionou, né, Valéria? Eu continuei, fiz veterinária e continuei exercendo aí a parte da seleção. Vamos falar então do Fred um pouquinho, né? Você fez medicina veterinária, mas você tem aí uma ampla experiência, né, em empresas e também como empresário, né? Conta pra gente primeiro como foi que você decidiu fazer a medicina veterinária. Foi por conta já desse legado ou você realmente se identificou? Então, eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Na verdade, como eu falei, desde criança a gente frequentava muitas fazendas, nós somos em 3 irmãos, né? E a gente ficava assim afoito. Moro em Uberaba, desde aquela época eu morava em Uberaba. Então, quando tinha o período de férias, a gente ficava louco para ir para a fazenda e ficava lá, chegava, saía com os peões, quer dizer, tinha uma vida de mini peão ali, mas que foi muito, muito prazerosa e nos deu todo o alicerce para isso. Então, e quando, por volta dos 13 anos, assim, eu já me dedicava. Meu pai tinha uma chácara em Uberaba que preparava os animais para leilão e eu ficava lá direto, ajudava o pessoal. Então, essa identidade acho que foi criada e recebi os veterinários, então foi uma coisa natural a gente seguir para a veterinária. Que legal isso, né? E depois que você se formou, você teve oportunidades, né? Até de estudar fora. Sim, logo que eu formei, eu tive uma oportunidade de ir para o Canadá e depois para os Estados Unidos.
eu me tornei especialista na área de reprodução animal, buscando as técnicas naquela época de transferência de embriões, antes da FIV até, inclusive. E lá nos Estados Unidos também eu aprendi o uso do ultrassom na parte da reprodução. Então era uma coisa recente, eu me lembro só de uma pessoa no Brasil que utilizava o ultrassom para a parte reprodutiva em bovinos, né? O resto tinha alguns que trabalhavam com equinos, mas assim, com bovinos era pouco usual. Então a gente trouxe essa ferramenta, abriu muitas portas para mim, para inclusive a gente poder se dedicar à área de reprodução. Então trabalhamos durante 30 anos com bastante clínica na área de reprodução e na parte de multiplicação genética, né? Primeiro com a transferência de embriões, depois com a fecundação in vitro. E assim, para você, o que mudou bastante e que ajudou a vocês se posicionarem bastante também, né? De tudo isso que você viveu, das experiências que você trouxe, né, para dentro da fazenda, o que você acredita que foi assim divisor de águas? Olha, acho que não teve um divisor de águas, tiveram vários divisores de águas, né? Então, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos, né? Tanto na parte de tecnologia, de ciência aplicada, como também o gado mudou demais. O gado hoje é muito mais produtivo, né? Nós temos uma parcela importante de contribuição aí para ganhar esse mercado, né? Porque a gente trabalhou com genética durante todos esses anos. E hoje o Brasil, nós estamos na excelência, tanto na parte de tecnologia, a parte, por exemplo, de reprodução animal. O Brasil exporta as técnicas de fecundação in vitro, de inseminação em tempo fixo, hoje para vários países, quanto também de gado, né, que dominou praticamente a América do Sul e Central, né, com os zebuínos. Eu gostaria até que você explicasse melhor para a gente, né, para o pessoal que talvez não entenda, o que é essa seleção, né? Explica assim, pode ser até do jeito que você achar melhor para que outra pessoa entenda, né? O porquê é tão importante que marcas como a de vocês foquem nisso, né? Nessa questão de melhorar cada vez mais os animais, as raças e manter esse padrão, né? Por que isso é tão importante no Brasil? Olha, para nós, da família e da seleção, é uma obstinação. Vamos dizer, a maior meta que a gente tem é sempre produzir uma safra melhor que a anterior. E a gente sabe que o trabalho começa desde o início, né? Então, nessa época agora eu já começo a separar as matrizes que vão ficar no rebanho, as matrizes que a gente vai descartar. E nas matrizes que vão ficar no rebanho, a gente já começa a fazer os acasalamentos para a próxima estação de monta. Então isso começa nesse momento, né? Analisando como a gente se coloca em cada característica, né? A habilidade maternal, as características de crescimento, de produtividade, de qualidade de carne, e o que a gente tem que focar naquele ano, né? Melhorar qual qualidade. Isso analisando ano a ano. Então é uma coisa metódica mesmo que a gente faz. Então, parte do princípio onde que nós estamos hoje, o que mudou em relação ao passado e aonde a gente quer chegar, para onde a gente tem que evoluir. E aí cada matriz é passada no curral e avaliada individualmente e na escolha a gente monta vamos dizer, um menu de reprodutores que vai usar naquele ano e para cada uma a gente decide qual o melhor reprodutor. Então, isso começa no acasalamento. Depois os animais nascem, a gente acompanha esse período de cria deles. Na desmama, a gente já seleciona os melhores animais para entrar numa prova de ganho de peso a pasto, os machos. Então os machos vão para essa prova, que é uma prova oficial da BCZ. Eles ficam mais ou menos por 8 meses nessa prova, contando a parte de preparação da prova, né, a parte de adaptação. E no final dessa prova a gente faz a ultrassonografia de carcaça já com os animais no sobreano, por volta aí de 16 a 18 meses. E aí sim a gente faz a avaliação do que vai segurar para a gente, o que vai disponibilizar para o mercado e o que vai ser descartado. Então, na verdade, a seleção, ela é isso, são fases, são filtros que você vai colocando, onde você vai descartando os animais. O Zé Humberto Vilela fala uma coisa, né? A melhor coisa da seleção é a porteira. Por quê? É na apartação.
né? Então, na hora que você tira aquele animal do seu rebanho, você está fazendo uma limpeza e deixando só os melhores. Mas você tem que saber o que você está tirando e o que você está mantendo e multiplicando. Então, por isso que existe essa metodologia, uma série de ferramentas hoje que a gente utiliza para dar assertividade a esse processo. E junto com isso, com esse mesmo intuito, surgiu a Confraria da Carcaça Nelore, né? Que você Isso. hoje está como presidente, né? Fala pra gente a importância disso também e o que vocês estão sempre discutindo. A VRJO passou por várias, na sua evolução, né? Passou por várias ferramentas importantes, né? A gente foi dos primeiros a fazer estação de monta reduzida. Nós fomos os primeiros a começar a fazer o teste das precoces, né? Já na década de 90. A gente começou a testar os animais para precocidade sexual, as fêmeas, porque a gente, através dos meus estudos já ainda na academia, a gente sabia que tinha uma correlação muito importante entre a precocidade sexual e a fertilidade. E a gente era obstinado pela fertilidade, tanto é que eu seguia a área de reprodução animal. Então a gente começou a testar já em 93, acho que foi o primeiro teste, já testando animais, as fêmeas mais precoces. Naquela época, por volta dos 18 meses. Hoje a gente já faz esse teste com 11 a 14 meses. Então, hoje a gente já identifica os animais mais precoces nessa idade. E a gente multiplicou essa precocidade. Então, por isso que uma das características mais fixas dentro da VRJO é a fertilidade e a precocidade sexual. Porque a gente trabalha muito tempo nisso e isso nos dá a condição, tendo fertilidade, né, de ter um volume de animais tal que a gente consiga identificar os melhores e poder guardar, né, para seleção e também disponibilizar no mercado. E como que vocês vão fazendo essas seleções lá dentro, né? Assim, a gente sabe que tem preparação, né, dos animais, como você mesmo falou, avalia qual matriz que vai combinar, né, com o reprodutor, digamos que fosse assim um Tinder, né, para os animais. Então, isso tudo foi metodologia que foi sendo construído, ou por a gente ou por pares da gente que a gente foi seguindo. Né? Como eu estava falando eu até estava explicando, não cheguei na Confraria da Carcaça, mas passamos na parte da precocidade de fêmeas, depois seguiu a parte de avaliação genética, entramos no PMGZ, já fizemos parte também da NCP e da Embrapa, hoje estamos só com o PMGZ, mas veio o interesse pela qualidade de carne, fazer uma seleção para a qualidade de carne. Foi aí que nós conhecemos a Confraria da Carcaça. A Confraria da Carcaça Nelore, ela é uma associação há mais ou menos 11 anos já. Então, e eu conheci ela há mais ou menos 5 anos atrás. E ela nasceu de uma, vamos dizer, de uma contrariedade de alguns criadores de Nelore contra a evolução que estava se seguindo na parte de seleção genética. Então, eles queriam usar uma ferramenta diferente. E se inspiraram na ferramenta usada pelo Angus já há mais de 50 anos, que transformou a carne Angus como referência de qualidade de carne, que é a ultrassonografia de carcaça. Então, com essa ferramenta, a gente começou a usar e começou a criar, dentro da confraria, algumas filosofias de seleção, né, com provas, técnicas e também com direcionamento de acasalamentos. Então, há 5 anos atrás, nós entramos na confraria e hoje eu tenho a gratidão, mas também uma responsabilidade muito grande, porque eu estou sucedendo grandes nomes, né, da pecuária, o Humberto Tavares, o Shiro Nishimura, o Marco Túlio Soares, né? A gente tem a gratidão de estar à frente aí como presidente da confraria. Muita responsabilidade. Mas como eu falei, as responsabilidades para mim, Valéria, elas são coisas naturais. Eu acredito muito em Deus e Deus nos prepara para isso. Então, eu fui preparado, com certeza. Se hoje eu estou como presidente, eu fui preparado para isso.
Que bom, e né, com certeza aí tá dando certo, né, nessa função. Graças a Deus. Agora fala pra gente, todo esse trabalho que hoje é feito de genética na nossa pecuária brasileira, quanto pela BRJO, quanto outras marcas, o foco final é a produção de carne de qualidade, digamos assim? Sim, atualmente, hoje é o nosso grande foco. Até porque foi a ferramenta, hoje eu posso falar isso, que mais rapidamente causou um grande impacto na seleção da VRJO. Foi uma ferramenta que em pouco tempo ela padronizou a carcaça dos animais, né, o modelo de carcaça, o modelo frigorífico desses animais. A gente vê isso claramente hoje, inclusive nos animais que nós vamos oferecer, que nós oferecemos em todos os leilões, né, e também o tempo de coxo, né, o tempo de preparo desses animais para os leilões e também para ficar pronto para frigorífico é muito menor hoje, por causa da eficiência alimentar e por causa também do rendimento de carcaça. Foi outra coisa também que foi muito impactada. Então hoje a gente sabe, através dos estudos, vários dados que a Confraria da Carcaça Nelore gera, ela passa para a universidade, a gente tem teses de doutorado, teses de mestrado que foram feitos com os dados da Confraria da Carcaça, alguns trabalhos científicos que foram publicados também. Então, a gente sabe hoje que essas características, principalmente 3 características, né, a área de olho de lombo, a espessura de gordura subcutânea e o marmoreio, ela tem correlação com uma série de características importantes. A área de olho de lombo, por exemplo, está muito relacionado com rendimento de carcaça e também com eficiência alimentar. A gente sabe que a cada 10 centímetros de aumento, por exemplo, na área de olho de lombo, na média do seu rebanho, ela vai impactar com 1% a mais de rendimento. Pode parecer pouco, mas é muito dinheiro que é deixado na mesa se você não fizer esse trabalho em casa. E isso é cumulativo, porque a genética é cumulativa. Por isso que eu te falei que é um grande desafio nosso fazer uma safra cada ano melhor que a outra, porque essa coisa é cumulativa. Então, se eu aumentei 1% naquele ano, no outro ano eu quero aumentar 1% em cima do 1% que eu aumentei. Então, assim, o crescimento, a evolução, ela é geométrica, né? Ela é muito alta. Então, por isso a responsabilidade também muito grande disso. Então, eu estava falando da área de olho de lombo, a cada 10 centímetros a gente ganha 1% no rendimento de carcaça. E hoje, já com os trabalhos que a gente está executando, a gente sabe também que a indústria ganha de 1 a 2% também no rendimento de corte. Então, para a indústria também é interessante. Então, hoje a gente começa a confraria a mostrar para a indústria que ela também está ganhando com esse tipo de animal e que ela pode pagar um prêmio por isso. Porque se é importante para o pecuarista, se é dinheiro no bolso do pecuarista ganhar 1% de conversão, para a indústria ganhar de 1 a 2% no ganho industrial é muito maior. Além disso, como eu falei, ela é muito ligada também à eficiência alimentar. Cada 10 centímetros de ganho, também na área de olho de lombo, a gente ganha 100 gramas de ganho na recria dos bezerros em eficiência por dia. E ganha 110 gramas de quilo de carcaça por dia também nos confinamentos. Então, isso é eficiência e é mais dinheiro no bolso. Você vai gastar menos e vai ganhar mais porque o rendimento é maior. Então, você vê a importância da seleção para a área de olho de lombo. A espessura de gordura está muito relacionada a ciclo de produção. Então, também, quanto maior a espessura de gordura, mais o encurtamento do ciclo de produção. Então, os animais ficam mais rapidamente prontos para o frigorífico. E também as fêmeas são mais precoces sexualmente. Como eu te falei, no passado a gente já fazia esse teste nas fêmeas. E hoje a gente sabe dessa correlação. Então, a gente está selecionando 2 vértices para o mesmo sentido. Então, para continuar dando essa precocidade sexual. E o marmoreio, a gente fala que é a cereja do bolo, é a qualidade de carne, é a suculência que dá essa carne macia. E o grande objetivo, hoje eu costumo falar da confraria, é colocar na mesa de toda dona de casa um bife suculento, um bife macio. E a gente só vai conseguir isso
se democratizar essa genética que nós estamos identificando dentro da confraria da Carcaça Nelore. Então esse é o objetivo maior assim, do que nós estamos fazendo dentro da confraria. Você hoje acredita que essas informações estão bastante acessíveis, tanto para o pecuarista investidor, quanto até mesmo para o consumidor? Assim, talvez é um universo bastante diferente, né, do dele, assim, mas você acredita que essas informações já estão chegando a quem realmente precisa? Até mesmo para o pecuarista não perder dinheiro, né? Então, informação hoje ela não tem barreira, né? Hoje no mundo tecnológico que nós estamos vivendo, com todos os meios de comunicação aí, ela está sim muito acessível. É lógico que se você está dentro de um grupo, igual da confraria, onde você dorme e levanta pensando nisso, né, com foco na seleção, essas informações elas chegam talvez um pouco mais rápida do que para o resto do pessoal. Agora, eu não acredito, é o que você falou, que está muito distante do consumidor. Muito pelo contrário, eu acho que nós nunca tivemos tão próximos do consumidor, do que o consumidor hoje quer, do que ele almeja, do que ele está disposto a pagar um pouco mais por isso, entendeu? E, como eu falei, naquele objetivo da confraria, né, se eu conseguir ir através do Nelore, da seleção do Nelore, nós vamos conseguir fazer isso, porque 80% dos animais do Brasil, de 213 milhões de cabeças, 80% ele tem a genética Nelore dentro dele. Então, se eu conseguir mudar a base disso, eu vou conseguir alterar isso e vou estar atendendo uma demanda do consumidor. Então, acho que nunca esteve tão próximo do consumidor. Perfeito. Inclusive, né, acho que em algumas localidades já tem até o nome da fazenda de onde veio a carne, né? Isso já está acontecendo. Na confraria hoje, logo que eu assumi, nós temos 2 projetos principais. Nós temos as provas de eficiência alimentar, tanto no macho quanto na fêmea. A prova do macho vai estar terminando agora em julho, dia 16 e 17 de julho. A gente já coloca ao mercado os 10 melhores animais. Essa prova é muito importante porque a gente pega todo o universo da confraria, dos criadores da confraria, que hoje somos em 45 criadores, são mais de 10 mil animais testados. Desses 10 mil animais, a gente seleciona por volta de 100 animais para ir para um centro tecnológico na Central Bela Vista. E dos 100 animais, a gente testa com os coxos, né, que medem eficiência alimentar, né, através do CAR e do ganho médio diário, ganho médio residual diário, a gente testa também a eficiência. E foi aí que a gente conseguiu constatar essa relação da área de olho de lombo com o ganho de peso, com a eficiência alimentar. Então, nós, desses 100 animais que estão em prova, a gente tira 10 animais. Dos 10 animais, a gente coleta a sêmen desses animais e distribui gratuitamente entre os confrades. Por que isso? Porque a intenção nossa é que todos tenham a chance de evoluir na mesma velocidade, usando os melhores animais identificados da safra de todos. E aí depois a gente oferece isso ao mercado. Então essa informação está disponível. O ano passado a gente começou a fazer isso também nas fêmeas. Foi a primeira prova de eficiência alimentar nas fêmeas que terminou em dezembro. E vamos fazer a segunda agora começando em agosto, terminando em dezembro, inclusive testando esses animais para a fertilidade, para a precocidade sexual. A gente faz 2 inseminações de tempo fixo durante a prova. Além de testar a eficiência alimentar, nós estamos testando a parte de ciclo. Como eu te falei, aquela relação, principalmente da espessura de gordura subcutânea com a precocidade sexual. E também nós estamos identificando, partindo de um universo bem próximo dos machos, nós vamos estar chegando a 10 fêmeas também, onde nós vamos tirar os embriões dessas fêmeas. A ideia, inclusive, é tirar embriões dessas fêmeas com os touros identificados para potencializar ainda mais e distribuir entre os confrades e oferecer para o mercado. Então isso é tecnologia e é metodologia. É isso que a confraria está oferecendo para o mercado. Entendeu? Tudo baseado em ciência. Não tem achismo, não tem predição. Não são, primeiro, que as medidas são medidas objetivas, né? É peso, é medida em centímetro quadrado de área de olho de lombo. Segundo, que tem método de utilização. Então isso é importante. Com isso tudo, a gente está conseguindo ter esse avanço muito rápido.
como eu estava te falando, a gente saiu do universo no Brasil de um gado de 1 a 1,5 de marmoreio, numa escala de 0 a 10, para uma média hoje já na confraria de 3,5, sendo que o Angus tem de 5 a 7. Então, em poucos anos, em 2 gerações, vamos dizer assim, a gente conseguiu já estar na metade do caminho, que o Angus levou 50 anos. Isso também porque, como eu falei, é ciência, tem método e também graças à flexibilidade do Nelore, que foi uma raça que ficou exigida, como eu falei, passou por várias ferramentas e ela respondeu a todas. Desculpa a minha paixão pelo Nelore aqui, mas é uma realidade isso. Não, e é legal ouvir isso, né? Porque mostra assim o quanto que evoluiu o Nelore, mas manteve, né, a sua essência, né? Que é aquilo que fez com que ele viesse para o Brasil e mudasse a nossa pecuária, né? Isso também a gente pode atribuir às tecnologias como a FIV. Você acredita que ela democratizou o melhoramento genético? Sim, a FIV é uma técnica de multiplicação genética. Se ela é bem aplicada, se você identifica os melhores animais e multiplica esses melhores animais através de um acasalamento, aí você consegue multiplicar os bons resultados. Mas a outra via também ela existe, que é a via ruim, vamos dizer. Você está identificando mal esses animais e aí você vai multiplicar muita coisa ruim e colocar no seu rebanho. Então, por isso que a FIV ela é uma ferramenta muito importante hoje, porque ela democratizou a genética, como você falou, e também deu muita rapidez a essa evolução genética. Mas ela tem que estar muito bem ancorada em outras tecnologias, em outras ferramentas para identificar esses animais. Como eu estava falando dos projetos da confraria, hoje tem as provas, como eu disse. E hoje, um projeto que a gente assumiu logo que assumiu a presidência, nós vamos começar essa identificação também a nível de fazenda. Então nós vamos ter técnicos indo nas fazendas dos confrades, identificando os animais e as linhagens que são preponderantes, que colocam essa genética mais em evidência, para poder multiplicar. Porque muitos confrades, às vezes, não têm a oportunidade de levar esses animais na prova. Então a gente vai estar identificando também com uma marcação a fogo, mostrando aquele animal, um animal de excelência dentro da confraria da carcaça Nelore para a qualidade de carne. Agora, Fred, aproveitando, né, que você deu uma super aula aqui pra gente, né? O que você já viu acontecer que o produtor, o pecuarista perdeu dinheiro? Assim, o que faltou ele entender dessas questões, assim, que um erro, né, pode gerar aí milhões de prejuízos? É uma boa pergunta, mas assim, são vários erros, mas não... Talvez por falta de informação, por mais que a gente tenha falado que a informação está acessível, às vezes não está acessível para aquela pessoa. Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, se realmente ele sabe e ele acredita naquela informação, se é uma informação confiável, que ele selecionando para a área de olho de lombo, ele vai ganhar mais dinheiro quando ele colocar o animal dele para o frigorífico, é lógico que ele vai fazer. Então, falta realmente a gente pulverizar essa informação, ela atingir a todos os níveis, e aí a gente vai poder modificar a base. Agora, dinheiro na mesa, eu costumo falar assim, que não é que dinheiro que a gente perdeu, é dinheiro que ficou na mesa. Deixou de ganhar. Deixou de ganhar. A gente deixa toda hora. Infelizmente, assim, às vezes a gente só vai ver essa realidade lá atrás, né? Assim, lá na frente, aí você vê o que aconteceu lá atrás. Mas eu acho que errar não é problema. O problema é continuar cometendo o erro se você tem a informação. E olhando para o futuro, assim, o que você acredita que hoje os pecuaristas têm que prestar mais atenção nessa questão de genética, do Nelore? O que você acredita que vai ser uma tendência? Você que já é rodado, né, assim, nesse setor, com certeza já enxergou aí alguns pontos que devem ser prestados atenção mais para frente. Olha, hoje tem várias variantes na seleção. Tem seleção para vários objetivos. Eu vi de um técnico há poucos dias atrás falando que essa pluralidade de
ou essa segmentação nessa área de seleção seria uma coisa ruim. Eu não acho ruim. Eu acho que você tem que fazer primeiro o que você acredita, né? Respeitando tudo, respeitando inclusive a origem do Nelore que o levou até esse patamar que a gente está. Essa questão dele ser um animal mais resistente, de ser um animal mais produtivo nas condições do Brasil, ter essa adaptabilidade maior. Inclusive, como eu falei da flexibilidade dele, não seria diferente se ele não fosse um animal com grande capacidade de adaptação. Então, você ter uma pluralidade, uma segmentação na parte de melhoramento genético, eu acho positivo. Cada um faz o que realmente acredita e lá na frente você pode pegar o que tem de melhor em cada uma dessa segmentação. Mas eu continuo falando, o importante é basear isso em ciência, não em achismo. Eu acho que talvez aí esteja a resposta que você me perguntou na pergunta anterior. Onde você deixa mais dinheiro na mesa? Quando você parte para o achismo, não trabalha com uma informação de confiança. E não é só na pecuária, é em toda a segmentação. Então, se você tem informação disponível, né, procure pegar informação em pessoas ou em entidades que vão passar isso, que realmente tem essa credibilidade. E aí, pratica o que você acredita. Porque cada criador, cada seleção, ela é o espelho do criador. Por mais que você tenha assessorias hoje que são muito importantes, pessoas que estão fazendo serviço em várias propriedades, têm a noção de várias experiências para poder aplicar na sua, o bom assessor, ele respeita a individualidade, respeita os objetivos da criação do criador. Então, tem que fazer aquilo que acredita, Valéria. Agora, aproveitando, né, nesse mesmo norte de questionamentos, né, o que tem que prestar atenção lá, né, no campo? Porque é tudo uma junção de fatores, né? Tem a genética, a nutrição, o manejo, onde você acha que é preciso também olhar, ter esse olhar criterioso aí para garantir resultado e dinheiro no bolso. Você falou muito bem, tem vários pontos que são muito importantes. Não é simplesmente você cuidar da genética. A genética talvez seja um ponto de partida, né, importante. Mas manejo, nutrição, sanidade são pontos que tem que ser olhado. Não adianta você ter uma capacidade de produção se você cria dificuldades para esse animal atingir o potencial máximo dele. Você tem que facilitar a demonstração dessa qualidade. Então, na verdade, assim, todos esses pontos são importantes, mas o que eu acho hoje mais desafiador, talvez o que mais falta hoje dentro das propriedades é gestão. Porque com a gestão você vai saber realmente aonde você está, para onde você vai, o que você está ganhando. Agora eu fui bem mineiro, hein? Onde que eu estou, onde que eu vou, né? Então, onde você está, onde você vai e o que você pode investir sem te sacrificar, né? Todos esses pontos que a gente colocou de nutrição, de tudo, para que você tenha evolução. Então a gestão, e é uma coisa, gestão é importante, é o seguinte, hoje também você tem ferramentas importantes de gestão, tem assessores que vão te dar essa qualidade na gestão, mas é uma filosofia. A pessoa tem que adquirir essa filosofia de ser um bom gestor. Isso tem treinamento, você não nasce sabendo. Então hoje essa informação talvez é a que mais falte para o pecuarista, é a parte da gestão. Dentro de gestão, a gente pode já puxar a questão da sucessão, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com comunicação para o agro, eu percebo que principalmente o pessoal do Nelore tem bastante disso, né? De família, ou entre amigos, ou dentro da família, que vai puxando e vai aí passando de geração em geração a forma de trabalho, né? E o agro, ele exige, né, essa sucessão qualificada. Como que você enxerga, tanto para o Nelore, quanto para o melhoramento genético, né? E para a marca de vocês também, a importância da sucessão familiar, de preparar aí, né, o próximo, que vai dar continuidade aos negócios? Isso é muito importante, né? Não só nas entidades, né, que a gente passou por elas, é importante essa continuidade,
Mas sem dúvida nenhuma, dentro da família é importante. A gente faz muita coisa do que faz, não pensando simplesmente na sua felicidade e tudo, mas você, com certeza, se você admira, faz o que gosta, você está preparando isso para a próxima geração. Hoje a sucessão é uma coisa complicada, mas ela vem melhorando, eu acho, assim, como assunto dentro da família. A gente estava conversando agora há pouco, há um tempo atrás, na minha geração, vamos dizer, o agro era estigmatizado até. Então, muitos dos meus pares, dos meus contemporâneos, deixaram de atuar no agro porque achava que tinha que alçar voos maiores, que o agro não era um voo grande, né? Então ele tinha que ir para uma medicina, ele tinha que ir para uma engenharia, para um direito, alguma coisa que era mais valorizado na época. Hoje, nós estamos vivendo um momento oposto, né? Hoje o agro está muito valorizado, né? Eu acho que a população hoje tem mais consciência, principalmente as gerações mais jovens, ela tem consciência da importância do agro para o Brasil e para o mundo, né? O Brasil hoje fornece para 15% da população mundial comida. E isso é uma coisa básica, uma necessidade básica do ser humano. Então, e isso vem do Brasil. É a grande potencialidade do Brasil. A gente não pode esquecer isso. E isso foi trabalhado durante várias gerações, com o apoio de Embrapa, de outras entidades, da própria BCZ, da Nelore, de várias. Mas assim, para chegar a esse ponto de ser o maior produtor, por exemplo, de carne do mundo e o maior fornecedor de carne para o mundo. Como outras coisas, né? Nós somos os maiores em açúcar, nós somos os maiores em suco de laranja, em café, em vários outros produtos, utilizando apenas 8% da área do Brasil, né? Esse país continental. Então, a potencialidade desse país é enorme. E como eu falei, hoje as novas gerações, elas sentem isso, elas assumem essa responsabilidade e sabem que o agro é importante nesse processo. Então hoje talvez seja mais simples essa sucessão, né? Agora, rapidinho, responde pra gente em até 10 segundos. Nelore ou cruzamento? Nelore. Por quê? Porque eu acho que toda vez que você trabalha com uma raça pura e você entende as potencialidades e sabe o que pode melhorar nessa raça pura, você vai conseguir transmitir a outras gerações. E eu acho que todo criador, ele pensa nas próximas gerações. Como se fosse, a gente está fazendo um trabalho atual, mas pensando no futuro. E o cruzamento não, né? É uma coisa simplesmente residual, né? Você faz ele e abate, e liquida. Economicamente pode ser interessante, mas para quem tem pensamento de criador, vamos ficar na raça pura, no Nelore. Touro ou matriz? Pergunta difícil. Hoje eu diria matriz. Porque você tem uma base de matriz é o grande diferencial hoje do criador. Hoje com os touros você tem condição de buscar eles no mercado através das centrais de inseminação e ele tem um poder de multiplicação bem maior. Mas os dois são muito importantes. E um sonho para a VRJO? Puxa vida. O sonho é que a gente continue com esse reconhecimento, né? Que está fazendo um bom trabalho, que nós estamos no caminho certo, de conseguir democratizar a genética que vai fazer a grande diferença nos plantéis de quem adquirir. Eu acho que é um sonho de continuidade ou de potencialidade, mas esse é o sonho da VRJO. E uma mensagem para a nossa audiência? A mensagem é o seguinte, eu acho que, como a gente deu várias mensagens aqui no podcast, né? Fazer o que você gosta, fazer aquilo que você acredita. Então isso é muito importante. Mas busque sempre o equilíbrio. Esse é hoje o grande mote da VRJO. Com todas as ferramentas que a gente tem à disposição, que a gente utiliza, é buscar o animal mais equilibrado. Aí você vai estar respeitando a sustentação desse animal, como eu falei, até onde ele evoluiu, né, Nelore, até chegar até hoje, e as novas ferramentas aonde que você quer chegar.
Então, busque sempre o equilíbrio. Tá certo. Fred, eu agradeço demais a sua disponibilidade, viu? Obrigada por essa aula. E a gente já te faz convite para você vir outras vezes. Não, eu que agradeço, Valéria. Foi muito gostoso estar aqui, um papo muito bom. E ter a oportunidade de mostrar os nossos pensamentos sempre é bom. Que sirva de inspiração para alguns ou que possa também tirar proveito para novas tentativas. A gente precisa de pessoas mais ousadas no mundo fazendo coisas diferentes. Perfeito, obrigada. Tá aí mais um episódio do nosso podcast Agro em Voz, e a voz hoje foi do Fred, do Nelore VRJO. Eu espero você aqui no Agro Canal todas as segundas, de segunda a sexta-feira, aqui às 7h30 da manhã, horário de Brasília. E no sábado você pode conferir o episódio completo às 8h30 da manhã. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.